No dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros enviou uma carta ao Congresso informando que estava renunciando e abandonando o cargo de presidente da República. Pela Constituição de 1946, quando o presidente da República renuncia, quem deve assumir o cargo é o vice-presidente, que na época era o João Goulart. Só que o João Goulart era um presidente aliado da classe trabalhadora, ele buscava fazer reformas, ele buscava aumentar o salário mínimo. Quando João Goulart era ministro do Trabalho em 1952, ele tinha duplicado o salário mínimo de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Então tu já deve imaginar como as elites empresariais, como a burguesia brasileira detestava e odiava a figura do João Goulart. E então o João Goulart, que era o vice-presidente, ele deveria assumir o cargo de presidente, só que ele estava em viagem para a China na época. Então nesse período de tempo, os militares não queriam aceitar que o João Goulart se tornasse o presidente da República. Aí então os ministros militares, e principalmente o ministro Odílio Denis, que era o ministro da Guerra, ele não queria aceitar de jeito nenhum que um presidente de esquerda, aliado aos trabalhadores, assumisse a presidência da República. Aí qual é a treta? No dia 27 de agosto, um funcionário dos telégrafos que trabalhava no Palácio Piratini, que é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele percebeu que o Terceiro Exército estava simplesmente monitorando as atividades e as comunicações do Palácio Piratini. Na época, o Brasil era dividido em 5 exércitos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. E o Terceiro Exército era o exército responsável pela região sul do Brasil, que compreende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então o Terceiro Exército estava vigiando o Rio Grande do Sul, estava vigiando o Leonel Brizola, que era o governador, era um cara muito louco e ele ia defender a democracia no Brasil, e os ministros da guerra já sabiam disso, porque o Brizola era um cara muito corajoso, muito combativo, e os militares sabiam que o Brizola não ia aceitar simplesmente um golpe de estado e ficar com a cabeça baixa. Aí o bagulho ficou louco mesmo no dia 28 de agosto. Quando amanheceu o dia 28 de agosto, o bagulho já tava uma loucurada total, porque o serviço de rádio escuta do Palácio Piratini simplesmente interceptou uma ligação do Terceiro Exército em que o ministro da Guerra, Odílio Denis, ordenou que o Terceiro Exército bombardeasse e explodisse o Palácio Piratini e assassinasse o Leonel Brizola. E além de explodir o Piratini, já tinha uma frota da Marinha estacionada no porto de Porto Alegre. Aí nesse mesmo dia, o general Machado Lopes, que era o general do Terceiro Exército, ligou pro Brizola e avisou que estava indo para Porto Alegre, indo no palácio conversar com o Leonel Brizola. O general Machado Lopes disse pro Brizola que tinha um comunicado muito importante para fazer para ele. Aí nesse momento aqui já estava todo mundo cagado, desesperado, porque já estava imaginando que o Machado Lopes ia chegar aqui para comunicar ao Brizola que ele estava deposto, que a ditadura estava instaurada, que o Brizola ia ter que renunciar ao cargo, que o João Goulart ia ter que renunciar ao cargo, e provavelmente ia ter uma ditadura, ia ter um governo provisório ou alguma coisa do tipo. Então era uma ameaça real. O bombardeio, ele era uma questão de tempo. Mais ou menos 2 horas, 3 horas depois, a cidade inteira de Porto Alegre já conseguia ouvir o barulho dos tanques de guerra circulando pela cidade. Então era um temor, um desespero, um pânico generalizado, e tinha mais de 100 mil pessoas na volta do Palácio Piratini. Aí o que o Brizola fez? Automaticamente ele já convocou a Brigada Militar, que aqui no Rio Grande do Sul é a Polícia Militar, só que a gente chama de Brigada Militar. Aí colocou a brigada para fazer as barricadas, instalou vários ninhos de metralhadora no Palácio Piratini e começou a distribuir revólver para a população. Então começou a entregar revólver para os comerciantes, para os empresários, para os trabalhadores. Começou a entregar revólver para advogado, para jornalista. Tava todo mundo armado, a população inteira armada e pronta para a guerra civil. Inclusive alguns trabalhadores que aderiram à luta armada receberam revólveres e já estavam se despedindo da esposa e dos filhos porque sabia que o bagulho ia ficar louco. E um ponto muito importante é que o Brizola escreveu um manifesto em defesa da legalidade, da lei, da Constituição, dizendo que, de acordo com a Constituição, quem deveria ser o presidente é o João Goulart, e os militares não tinham nada a ver com isso, só tinham que defender a lei, e pegou esse manifesto e entregou para as rádios anunciarem esse manifesto para todo o Brasil. Só que aí todas essas rádios que anunciaram o manifesto tiveram um sinal bloqueado e foram retiradas do ar pelos militares golpistas safados. Aí o que o Brizola fez? Ele montou a rede radiofônica da legalidade, em que ele basicamente pegou a única rádio que não tinha sido bloqueada, que era a Rádio Guaíba, pegou a Rádio Guaíba, transformou em patrimônio do Estado, construiu um porão debaixo do Piratini e ali ele passava dia, tarde e noite se comunicando com a população. Aí qual é a treta? Nesse dia, 28 de agosto, o general Machado Lopes chega em Porto Alegre, chega no Palácio Piratini
e vai conversar com o Leonel Brizola. Só que momentos antes, o Brizola estava lá no porão do Palácio Piratini, conversando com a população por meio da rádio, segurando uma metralhadora numa mão e o microfone na outra, anunciando que ia desafiar o golpe militar e que não ia aceitar que os militares acabassem com a Constituição, rasgassem a Constituição e que não ia se submeter a nenhuma ditadura e nenhum autoritarismo. Então tu percebe que o conflito armado, a guerra civil e o derramamento de sangue era inevitável. Se o Machado Lopes chegasse para depor o Leonel Brizola, o bagulho ia ficar louco, ia explodir o Piratini, ia matar uma pá de gente, porque o Brizola não ia aceitar nenhuma ditadura. Eu vou até ler um comunicado do Brizola para vocês verem como o cara era foda. Se ocorrer a eventualidade de o general vir até a mim e declarar o ultimato, me retirando do cargo de governador e instaurando um golpe, ocorrerão também consequências muito sérias, porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter, que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem nesse palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade do seu povo. Esta rádio será silenciada. O certo, porém, é que não será silenciada sem balas. Então, nesse momento, tudo dependia de qual ia ser o teor das conversas entre o general Machado Lopes e o governador Leonel de Moura Brizola. E ele continua: poderei ser esmagado, poderei ser destruído, poderei ser morto. Eu, minha esposa e muitos amigos civis e militares no Rio Grande do Sul. Não importa, ficará o nosso protesto, lavando a honra dessa nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Podem atirar, que decolhem os jatos, que atirem os armamentos que tiverem comprado às custas da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra o povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer se necessário. Um dia, nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo. E na moral, mano, o papo é reto mesmo. Eu tenho até vontade de chorar ouvindo essas declarações do Brizola. Que sujeito fantástico. É o maior ser humano da história da humanidade. É o cara mais foda e o mais brabo e mais corajoso que já pisou nesse planeta. Leonel de Moura Brizola, que Deus o tenha. Aí na esquina da rua Borges de Medeiros com Andrade Neves, que é literalmente uns 1,5 km daqui, mais ou menos, só pegar essa rua aqui reto. Na real, muito menos, acho que é uns 500 metros, umas 2 quadras daqui. Foi instalado ali o Comitê Central de Resistência Democrática. Ali as pessoas se reuniam para colocar estratégias, para fazer projetos de como resistir a esse golpe militar e o que fazer se realmente acontecer um golpe militar. E é muito doido porque esse foi um momento de muita organização dos trabalhadores, de uma organização, de uma cooperação e uma efervescência da consciência de classe inédita até então. Para mim é o maior momento da história política brasileira de todos os tempos. A todo momento chegava caminhões de lojas, de supermercados, abastecendo o lugar com comida, com alimentos, com suprimentos. Até um proprietário de uma rede de posto de gasolina entregou vários vales, vários tickets para quem tivesse armado nesse movimento, resistindo ao golpe, podia abastecer os carros, as frotas, a viatura da polícia, podia abastecer tudo de graça. Tudo isso para defender a democracia contra a burguesia safada e esses militares golpistas. A estimativa é que tinha mais de 45 mil voluntários prontos para aderir à luta armada e defender a democracia brasileira. Inclusive nos hospitais chegava a sobrar gente que queria trabalhar como voluntariado e nas geladeiras não cabia mais tanto saco com sangue de pessoas que estavam fazendo doação de sangue para proteger a democracia, para lutar do lado do governador Leonel Brizola e afastar essa tentativa de golpe militar safada e sem vergonha na cara. E então absolutamente tudo dependia de o que é que o general Machado Lopes ia comunicar para o Leonel de Moura Brizola. E qual é a treta? Contrariando todas as expectativas, o general Machado Lopes chega em Porto Alegre, chega no Piratini, tem uma audiência com o Leonel Brizola e comunica a ele que está do lado da democracia, da legalidade e que não vai aceitar nenhuma ditadura e nenhum golpe de Estado. Ou seja, não teve derramamento de sangue, não teve violência extrema e não teve guerra civil,
por muito pouco, só não teve derramamento de sangue porque o general Machado Lopes era um legalista, defendia a legalidade, a lei, a aplicação da Constituição e não ia se submeter a nenhum arbítrio de nenhum general retardado louco da cabeça que queria implantar um golpe de Estado para não aceitar um presidente da República de esquerda. Então Machado Lopes, o general Machado Lopes do Terceiro Exército, não se submeteu a nenhum golpe e se colocou do lado do Leonel de Moura Brizola. Mas a história não para por aí, porque daqui pra frente realmente é uma tristeza. Daqui pra trás, puta momento da legalidade, Leonel Brizola pegando em armas, dando discurso no microfone com uma metralhadora na mão, bagulho tudo muito louco. Só que qual é a treta? Se o Brizola era um cara corajoso, que tinha atitudes heróicas e não tinha medo de morrer porque ele tinha um ideal e iria lutar pelo seu ideal até a morte. Por outro lado, o vice-presidente da República, João Goulart, ele era um sujeito covarde. Por que eu falo isso? Porque o João Goulart, ele veio da China, desceu em Montevidéu e de Montevidéu, no Uruguai, veio para Porto Alegre. Só que nesse meio tempo, os militares ofereceram uma proposta de transformar o presidencialismo em parlamentarismo, porque daí o João Goulart seria o presidente, mas também existiria um primeiro-ministro, porque dessa forma o João Goulart seria um presidente da República, só que ele seria presidente num regime parlamentarista, que quem comanda o país seria o primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. É uma forma de fazer com que o João Goulart tenha poderes reduzidos, tenha um governo algemado, que não possa fazer muita coisa pela população. E qual é a treta? O Brizola falou que isso era um escárnio, que isso era um absurdo, que isso era uma falta de vergonha na cara e que nunca ia aceitar uma porra dessa. Só que sabe qual é o problema? O problema é que o João Goulart aceitou essa porra. O João Goulart falou que não ia fazer com que a população brasileira passasse por um derramamento de sangue, que ninguém precisasse morrer por sua culpa. E então ele se acadelou, ele era um frouxo, safado, covarde e aceitou um regime parlamentarista, a despeito de tudo que o Brizola tinha feito para garantir a posse dele como presidente da República. Ele cagou, ignorou tudo isso e aceitou ser presidente num regime parlamentarista. Desgraçado, safado, maldito. O Brizola já estava com a brigada militar pronta, estava com armamento, a população com os 38 na mão, jornalista, revólver, comerciante, trabalhador comum, estava todo mundo armado até os dentes para defender a democracia, defender o povo trabalhador, defender as reformas de base, defender a transformação desse país. O Brizola, inclusive, queria aproveitar essa oportunidade para fechar o Congresso Nacional, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e construir uma nova Constituição que defendesse os interesses do povo brasileiro e não de uma elite desgraçada. O Brizola estava pronto porque ele tinha o Terceiro Exército, porque o Machado Lopes estava do lado dele, ele tinha a Brigada Militar e ele tinha a população. Só que o João Goulart, mesmo tendo tudo isso, ele não quis partir para o enfrentamento, ele se submeteu aos militares golpistas e aceitou um regime parlamentarista. Quando João Goulart chegou em Porto Alegre, ele foi saudado por mais de 70 mil pessoas na Praça da Matriz. Praça da Matriz, 3 quadras aqui pra frente, vira à esquerda. Fui ali esses tempos só pra pensar nessa situação, pra refletir como é que deve ter sido. E fiquei puto com o João Goulart safado. Só que aí o João Goulart chega, dá uma caminhada ali nos palanques e se limita a dar um aceno pra população, dar um tchauzinho pra população. E não fez nenhum discurso, não falou com ninguém, porque ele era um cagão, um medroso, um chinelão, que se acadelou, se submeteu aos militares golpistas safados e abandonou a luta do Brizola pelo povo brasileiro. Aí a multidão começou a gritar, começou a se espernear, pedindo para que o João Goulart desse alguma palavra, falasse alguma coisa, o que ele está pensando, o que é que ele está planejando. Aí o João Goulart saiu, voltou, aí o João Goulart entrou no palácio, voltou, deu mais um tchauzinho e permaneceu em silêncio, não falou absolutamente nada, não conversou com a população gaúcha que tanto defendeu a democracia e que estava disposta a matar e a morrer em nome do João Goulart, assumir a presidência da República. Então ele abandonou um povo que estava lutando por ele. Tu tá entendendo que ele abandonou a população que pegou em armas para defender o governo dele, do João Goulart. Aí no Palácio Piratini, o João Goulart recebeu os repórteres para dar uma entrevista coletiva. Só que na entrevista ele recebeu várias perguntas e novamente ficou em silêncio, se limitando a sorrir, a acenar para os repórteres, para os jornalistas, e não deu
absolutamente nenhuma palavra, ficou em silêncio, parece que alguém comeu a língua dele. E sabe o que é o pior de tudo? Aquilo que mais nos entristece e que mais nos desanima para tudo é que em 1961, na campanha da legalidade, a população brasileira, sobretudo a população gaúcha, estava desafiando os militares, estava com coragem, com sangue nos olhos para defender o povo trabalhador. Eram mais de 100 mil pessoas na Praça da Matriz, na frente do Palácio Piratini, com armas em punho, prontas para defender o povo brasileiro. Só que qual é a treta? 3 anos depois, em 1964, essa mesma população assistiu paralisada, congelada, passiva, assistiu paralisada o Olímpio Mourão Filho desgraçado vindo lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, decretando um golpe militar e a população não fez nada. O que faltou? Eu fico perguntando, o que é que faltou? O que é que aconteceu? Aí eu te pergunto e eu te respondo, o que é que faltou? O que faltou foi justamente o discurso do João Goulart. O que faltou foi coragem, foi brio. Sabe aquele vídeo em que o Clóvis de Barros ele fala, brio, você tem brio? Ele fica perguntando, tu tem brio? Foi exatamente brio, coragem, disposição de defender o povo trabalhador, disposição de desafiar os militares golpistas em nome de um ideal de preservar a democracia no Brasil, de defender o povo trabalhador, de defender os direitos trabalhistas, a ampliação do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, desenvolvimento econômico, soberania nacional. Faltou culhão, faltou coragem, faltou um pingo do heroísmo que tinha o Leonel Brizola para defender esse povo que tanto trabalha e que tanto sofre. Tomar no cu mesmo.